Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. Esse canal foi criado pensando em você que está cheio de ouvir mentiras em nome de Deus. Esse canal foi criado pensando em você que acredita na autossuficiência das Escrituras Sagradas. E você pode nos ajudar, né, a levar esse canal adiante, sugerindo temas para que a gente discuta aqui a respeito deles. E hoje eu vou tentar responder aqui dois inscritos, porque eles fizeram as perguntas mais ou menos dentro do mesmo bojo, dentro do mesmo contexto. Um dos inscritos pergunta: por que não podemos batizar crianças? E o outro inscrito pergunta: o crente deve considerar os padrinhos de batismo? Né? Então, essas duas perguntas estão dentro do mesmo bojo. Eu quero dizer que, sobretudo, aqui a última colocação é mais difícil, é complicada. Né? Mas veja bem, não se sabe ao certo quando teve início a prática do batismo infantil. Né? Não há um consenso, né, entre os estudiosos quando isso veio ocorrer. Alguém diz mais de 2000 anos, né? Que a prática de batismo infantil. Outros dizem que menos, outros dizem que mais. Nós não vamos entrar aqui no mérito desta questão. Algumas denominações, escutem, isso é sério, algumas denominações, entre elas até uma muito séria, tem a prática de batismo infantil. Né? Então, uma denominação muito respeitada aqui no nosso Brasil, grandes oradores, pregadores extraordinários. Tem uma delas que eu não vou dizer aqui o nome para não parecer que eu estou querendo agredir nenhuma denominação evangélica, mas uma denominação muito conhecida aqui, eles têm a prática do batismo infantil. Conversei com um dos seus obreiros, né, amigo meu, pessoal, eles não, essa aí é uma prática que veio da igreja e agora a gente não tem mais como tirar, então a gente vai levando. Né? E outros tentam explicar, né, o batismo infantil, dizendo assim, olha só, a explicação mais contundente, né, dessa denominação. Houve a circuncisão. Né? Os pais judeus levavam os filhos com 8 dias de nascido para a circuncisão. Né? Então, lá do Velho Testamento, aí diz, olha, como os pais levavam os filhos para a circuncisão, né? Então os pais cristãos também batizam os filhos como um símbolo da obediência a Deus, sendo que isso não quer dizer que eles são salvos ou que vão ser crentes, não, tal, mas é só como um símbolo do compromisso que nós temos com Cristo. Tá bom, também não vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas essas práticas até com padrinhos e tudo de batismo. Né? Então, há sim uma corrente muito forte que defende essa questão. Quando você lê Marcos capítulo 1, versículo 4, diz lá que João apareceu pregando no deserto, né, batizando e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, me parece que o batismo era feito nos dias de João Batista, nos dias de Jesus, né, para pessoas que já entendiam o que é arrependimento. O que é uma vida pecaminosa e arrependimento. Está muito claro. Bom, é mais seguro teologicamente, biblicamente, não batizar a criança do que batizar a criança. Então, eu diria que corre mais risco quem batiza a criança do que quem não batiza a criança. Se for errado não batizar a criança, na nossa ótica, nós entendemos que seria assim mais errado batizá-las. Né? Então, se os dois forem errados, parece que colocando na balança, batizar parece que está mais errado. Né? Então, olha só, nós não podemos ficar criando, inventando coisinhas. A verdade tem alguns que batizam as crianças e tem os padrinhos, né, de batismo. Não estou falando da Igreja Católica propriamente dito, né, já é outra coisa. Então, tem algumas denominações evangélicas que
batizam a criança, tem o padrinho, tal, lá tudo direitinho, tal, tal, tal. A Igreja Católica acredita que o batismo infantil é um sacramento, né? Então, se a criança morrer pagã, ela vai para o inferno. Quanto essa outra denominação evangélica, né, entende que não. Pois bem, então, seria né, um equívoco maior, mais pesado na nossa ótica bíblica, né, conforme o que está aqui, é batizar a criança. Né? Seria, sem sombras de dúvidas, muito mais errado do que não batizá-las, certo? Pois bem, muitos de nós, quando ainda éramos católicos, apostólicos romanos, fomos batizados, ainda infanto, né? Criancinha de colo. Né? E os nossos pais escolheram padrinhos para esse batismo. Agora, a realidade. Né? Eu, por exemplo, fui batizado, né, na Igreja Católica, embora me converti aos 14 anos de idade, não frequentei a Igreja Católica, mas eu fui batizado. Me apresentaram, né, um senhor, né, chamado Raimundo, que é o meu padrinho de batismo. Então, e qual é a tradição? Chegar, bença meu padrinho, bença minha madrinha e tal, aquela coisa toda. Ouça, normalmente, os padrinhos escolhidos são pessoas próximas à família. Né? É amigo do pai, amigo da mãe, né? É um parente. Né? Então, há uma proximidade, né, do apadrinhamento com uma pessoa bem ligada à família, bem próxima. Então, hoje, né, vou contar de mim. Né? Quando eu vejo, né, o meu chamado padrinho de batismo, eu não o desprezo. Né? Eu não chamo ele de insignificante. Eu não digo que o que eles fizeram lá no passado, quando eu ainda era criança, foi uma besteira. Né? Não, eu respeito, porque é uma questão religiosa. E nós temos liberdade religiosa aqui no Brasil. Então eu posso discordar e posso concordar com qualquer pessoa. Né? Então, eu discordo dessa prática. Né? Os meus filhos, é claro, é óbvio, não foram submetidos ao batismo infantil, o infanto. Né? Então eles não têm padrinhos de batismo. Não, em hipótese nenhuma. Então, mas eu fui. E agora, quando eu me encontro, né, com o meu chamado padrinho de batismo, né, eu o cumprimento. Né? Como uma pessoa, né, ligada à família, como uma pessoa respeitada, né, pelos meus pais. Né? Então, eu acho que tomar bênção ou pedir bênção, né, a qualquer pessoa mais velha do que você, eu entendo que não é pecado nenhum. Tal. Agora, qual o meu entendimento? O meu entendimento é que eu não posso atrelar esse meu respeito ao ato do batismo propriamente dito. Mas eu posso considerá-lo como pessoa, de fato, né, próxima à família. Eu posso considerar aquela pessoa ao ponto de não ter nenhum conflito com a pessoa por causa da minha fé e a fé da pessoa. Né? Então eu vou procurar respeitar da melhor maneira possível. Né? E o meu respeito agora, né, que eu já não estou mais no tempo da ignorância, né, teológica, a ignorância bíblica, agora eu não vou atrelar esse respeito ao que eles fizeram. Não, em hipótese alguma. Né? Então eu vou respeitar por ser pessoa próxima à família, por ser alguém de bem e tal, essa coisa toda. Mas não por causa mais da questão religiosa. Né? O mesmo ocorre agora na Semana Chamada Santa. Né? Tem alguns irmãos que não comem carne, né? Porque isso está emprenhado, isso está cauterizado na mente de muitos irmãos que devem comer abóbora com arroz e não comer carne agora no período da Semana Santa. Né? E alguns dizem, olha, vamos comer aqui, almoçar aqui, não tem carne, eu não encontrei no açougue e tal. Não, é só medo de comer e está pecando. Né? Então, um dos grandes pregadores do Brasil, né, ele fez um artigo dizendo a alma católica nos evangélicos do Brasil. Muito legal, né, aquele artigo. De fato, tem muita coisa que nós herdamos, irmãos, do catolicismo que hoje nós precisamos cortar. Né? Hoje nós precisamos cortar, com todo o respeito do mundo.
né, com todo respeito, nós devemos cortar. E nós não devemos nos atrelar, né, e a termos essa alma católica. Né? Não, estão lá os católicos com as práticas deles, tá? E nós respeitamos, tal, né? Quem quiser fazer, faça o que quiser fazer, religiosamente falando. Nós não podemos condená-los ou crucificá-los, não. Nós que já entendemos a verdade devemos falar com amor a essas pessoas para que elas venham também conhecer a verdade e deixarem de se atrelar a essas práticas que são religiosas, né? E tradicionais nordestinas, sobretudo piauiense, né? Agora, isso tem constrangido muitos crentes hoje? Tem. Né? Alguns irmãos, né, quando chega, rapaz, e agora? Como é que eu vou tratar? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? E dá um certo constrangimento. Algumas irmãs cujos maridos não são crentes, alguns irmãos cujas esposas não são crentes, sofrem também. Porque o que não é crente entende que deve batizar a criança porque ela faz parte de uma religião que batiza. O que não é crente não quer batizar porque faz parte de uma religião que não tem a prática de batizá-la. Então, deve-se, né, o casal conversar, entrar em acordo, né, para que isso não venha criar um conflito, gerar um conflito familiar ao ponto de haver uma ruptura por causa de práticas religiosas. Né? Então, você lembra lá do grande general, né, que foi curado da lepra, o Naamã, né? Ele disse, olha, eu vou servir o Deus de Israel, né? Mas eu vou ter que entrar num templo pagão, porque o meu rei, o meu senhor, me obriga a fazer isso. Então é obrigação minha, enquanto general, né, entrar lá. Mas eu quero dizer para você, ó profeta, que eu vou me deter em servir o Deus de Israel, porque é o Deus verdadeiro. Aquilo lá não vai passar de ídolos para mim. Irmãos, algumas coisas nós temos que cair na realidade. Né? Olha, nós que somos uma nova criatura, uma nova pessoa, temos que ter cuidado para que a gente não fira o orgulho religioso dos outros. Omitir a verdade em hipótese alguma. Falar a verdade, sim, mas com respeito. Né? Com respeito. Não chame ninguém de burro porque é padrinho, porque considera isso. Não chame não faça isso não, porque não é legal, certo? Bom, eu espero que de alguma maneira esse vídeo tenha ajudado você a refletir sobre estes assuntos que aqui nós pincelamos. Até no próximo vídeo, se Deus nos permitir. Um forte abraço.